Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a formação da ONU. Meu nome é professora Joyce. Dentro desse contexto, obviamente, os questionamentos a serem feitos é quanto à organização e hoje a atuação da ONU. Dentro dessas características, devemos envolver elementos relacionados ao meio ambiente, à política, à economia e dentro dessa situação devemos puxar algumas estruturas necessárias para que tenhamos o entendimento da inserção da ONU dentro desses quesitos mencionados. Por isso é importante observar que em cada um desses elementos a ONU age no sentido de cooperação e desenvolvimento mundial. Até o símbolo remete a esse relacionamento que tenta melhorar todo e qualquer tipo de relacionamento internacional entre os países envolvidos que fazem parte da ONU. O fazer parte da ONU, até tema desse slide, onde por mais que tenhamos uma sede situada em Nova York, em Washington, em São Francisco, tenhamos um contexto de inserção dos países não obrigatória. Os países entram de acordo com a sua situação, sua finalidade e sua vontade. Por isso, vemos que gradativamente os países foram se inserindo dentro da ONU. Inicialmente 193 e hoje já chegando ao cunho de 200 países. Mas essa inserção vai se dar a partir de 1945, quando ratificada a ONU, vai ter uma consolidação de países, como a própria data remete, pós Segunda Guerra Mundial, numa situação de literalmente reconstruir o mundo. Temos o Brasil como um dos membros mais efetivos e atuantes dentro dessa época já, mas temos que identificar alguns que se destacaram desde o início. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, na época União Soviética, retratavam então a hierarquia da ONU, a formatação que tem como objetivo principal e primordial estabelecer a paz entre os países. Só que quando olhamos a palavra paz, temos que entender que ela tem várias organizações, que ela tem várias finalidades. Não se encontra a paz se não tiver literalmente a construção de uma melhoria econômica, melhoria social e melhoria política. Então, nós temos que imaginar a ONU atuando nesses mais variados nichos, mas só vai conseguir inserir se for possibilitado, porque a ONU não tem um papel de juiz, ela tem um papel de aconselhador, ou seja, ela nunca vai estabelecer o que não pode ou o que vai passar por cima da soberania nacional. Dentro desse quesito, obviamente, vincula-se como propósitos da ONU a identificação da paz, a identificação de relações amistosas entre os países membros, a cooperação internacional no sentido de ajuda, seja ela monetária ou até mão de obra, além, obviamente, da observação dos direitos humanos universais. Dentro disso, os princípios dos Estados-membros que entram para a ONU logicamente, obedecer de maneira efetiva os aconselhamentos, identificar-se como atuante no sentido de propostas que a ONU vincula, além de, obviamente, assistir às suas reuniões dentro do aspecto social. Ela foi criada aqui, novamente resgatando, em 1945, onde, depois de um estabelecimento de uma carta, trocou-se o nome já existente, que literalmente existia logo depois da Primeira Guerra Mundial, como Liga das Nações, porque não abrangeu tanto a organização e passou para a ONU, Organização das Nações Unidas, para literalmente dar uma noção um pouco maior. Dentro disso, nós vamos ter uma hierarquia, e essa hierarquia estabelece um funcionamento, uma área bem setorizada. Então nós vamos ter a Assembleia Geral, o Conselho, a parte institucional, o Conselho de Segurança, onde literalmente agências especializadas, como nós podemos citar o FMI, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde e a Unesco, tem finalidade de observar, analisar e dar situações que possam favorecer a organização em cada ramo específico. Nesse vídeo falamos sobre a formação da ONU e espero que vocês tenham gostado. Até breve.